Prezados irmãos e prezadas irmãs, o senhor e a senhora que está aí na sua casa, eu vou ler agora as duas mensagens deste final de semana. Uma fala sobre a doutrina apostólica e a outra sobre a disciplina apostólica. Por que duas mensagens? Não adianta falar da doutrina se não falarmos da disciplina. Uma está ligada à outra. Por isso que sempre as nossas mensagens no boletim são duas. Uma falando sobre a doutrina e a outra sobre a disciplina. Não tenha medo, irmãos, do que está acontecendo. Por quê? Os mais antigos lembram de um hino muito lindo que diz assim: temei, temei ao Senhor, serás bem-aventurado, porque o temor ao Senhor te livrará dos laços da morte. O coronavírus, irmãos, é um laço da morte. Foi o inimigo que espalhou isso justamente para quê? Para laçar as pessoas fracas. O senhor e a senhora que está com o santo irmão Aldo, que crê verdadeiramente no que esta igreja prega, não tema, porque o medo não é dos filhos de Deus. O irmão Aldo sempre falou: não tenha medo, siga em frente, porque esta igreja nasceu vitoriosa e vitoriosa ela voltará. Então eu vou ler as duas mensagens e, se puder, darei algumas explicações fazendo um resumo. Não precisa ter pressa, porque o senhor e a senhora está aí sentado na sua casa, não precisa correr para pegar o ônibus. A primeira mensagem fala sobre o amor fraternal e a união são importantes para a obra da igreja. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e de Maria Santíssima, no governo desta igreja apostólica, muito lutaram para manter a sua unidade, tanto na sede como em todas as congregações. No entanto, para manter essa unidade espiritual entre o nosso povo, o amor fraternal é de fundamental importância e de grande significado para a obra de Deus na terra. O amor fraterno é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação e de interesse entre pessoas, de modo a gerar sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a realizar esforços em prol de seu semelhante. O amor fraternal valoriza a confiança mútua e incentiva um perfeito entrosamento entre as pessoas. Assim, é porque esses relacionamentos tornam-se tranquilos e afetuosos, duradouros e estáveis, profundos e de grande compromisso em relação ao próximo. É um sentimento de dedicação fraterna, sem outros interesses, que não o de fazer o bem, sem desejar algo em troca. Por esses motivos, é que a união e o amor fraternal entre os irmãos apostólicos são de grande significado e de muito valor para a obra da Igreja Apostólica, tanto para o seu crescimento, quanto para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Reflitam, prezados irmãos e irmãs, nestes ensinamentos que nos deu o Santo Irmão Aldo. A união e o amor fraternal incentivam a paz entre irmãos da mesma fé e entre as famílias, paz que proporciona a tranquilidade, o regozijo e a alegria entre todos os que se amam e que lutam pela unidade da fé, pela unidade no trabalho da igreja e em favor do bom relacionamento entre todos.
Havendo a união e o amor fraternal, tudo se torna mais fácil e as dificuldades são vencidas. Consequentemente, o bom relacionamento contribui para o diálogo, a confiança e a boa vontade para fazer o melhor e para lutar pelo bem da igreja, de seu irmão ou irmã na fé. Se todos forem verdadeiramente unidos e desejosos de praticar o amor fraternal, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo terão mais facilidade de dominar seus corações. Nossos santos estão sempre prontos para nos ajudar a vencer as lutas de cada dia, a fim de que possamos ter o Espírito santificado e consagrado, e assim, ligados aos céus, seremos uma igreja forte e vencedora. Como direção de nossa igreja, pedimos a todos os irmãos e irmãs que nos ajude a alcançar, seja na sede e nas congregações, essa perfeita união fraternal, porque com o bom exemplo de cada apostólico, ganharemos muitas almas para o reino dos céus. Esperamos em todos os irmãos a dedicação, o amor e a compreensão, para que reflitam nesses ensinamentos e no pedido que Jesus e os nossos santos fizeram. Jesus, nosso Senhor, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, sejam unidos e se amem fraternalmente. Esta é a primeira mensagem, prezados irmãos. Vamos fazer um pequeno resumo sobre o amor fraternal. O que é o amor? Muitas pessoas hoje estão confundindo o amor que Cristo veio trazer como simplesmente fosse um amor fraternal, uma debandada para a libertinagem. Não é isso. O amor que Cristo quer de nós é o respeito, é a confiança, é a lealdade, é a sinceridade. E esse amor, ele tem como regra a sinceridade. Uma das melhores provas que se pode achar quando você tem um amor fraternal pelo seu irmão é quando você o cumprimenta assim que o vê. A paz do Senhor, meu irmão. Essa paz do Senhor, ela tem que vir de dentro de você. Você tem que olhar nos olhos das pessoas e sentir que aquela paz foi verdadeira. Não uma paz falsa, fingida. Porque às vezes a pessoa estende a mão para você, mas apenas para agradar aqueles que estão próximos. E não uma paz que vem de dentro. Na nossa igreja, a paz tem que ser verdadeira. É de dentro para fora. Porque aqui não é uma paz mentirosa, uma paz enganosa. Quando o nosso Senhor Jesus, ele despediu-se dos seus seguidores, ele disse: deixo com vocês a minha paz vos dou, não a paz como o mundo a dá. A paz, o amor, a união, a sinceridade, a caridade tem que ser verdadeira, não uma paz enganosa, somente naqueles momentos, para dar uma satisfação de que a pessoa tem um espírito bom. Mas quem conhece o espírito da criatura humana é o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus também o conhece, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo também conhece. Então não adianta você tentar enganar o seu irmão, porque você não engana a Deus. Porque no céu não entra ninguém mentiroso, ninguém falso, nem um hipócrita e muito menos um demagogo. Porque esses sentimentos não são do reino dos céus. Muitas vezes as pessoas não querem entender, não aceitam, preferem ouvir palavras macias, dóceis, mas que não alimentam o seu espírito, que não te mostra a verdade. Jesus veio para falar a verdade. A verdade, ela é dura, mas é ela que te salva. Por isso que na nossa igreja, irmãos, este amor que o irmão Aldo, que Jesus quer de nós, é para o nosso bem, é para que sejamos uma família perfeita, uma família unida, porque quando chegarmos no céu, lá não pode haver divisão. Esse amor, conforme está nesse boletim,
para quê, irmãos? Uma igreja desunida, ela não vai a lugar nenhum. Se o irmão tem ódio do outro, tem antipatia do outro, não pode existir essas coisas na igreja. Na igreja, a paz, o amor tem que ser verdadeiro. Esse sentimento de ódio, de raiva, sentimentos ocultos, não pode existir no Filho de Deus, porque Deus não colocou isso no espírito de ninguém. Nós temos que ser justos, nós temos que amar para sermos amados. Nosso Mestre Jesus, quando veio a essa terra, ele disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. E hoje não é diferente. Não é que você vai dar a vida para os seus amigos morrendo na cruz do Calvário. Não é isso que Jesus quer. É tratando o seu semelhante bem, é respeitando o seu semelhante, seja ele de que cor for, de que sexo for. Tem que ser sincero. Sim, sim, não, não. Porque se houver na nossa igreja esta fragilidade em relação à unidade de fé, alguma coisa não vai bem. Um exemplo: a nossa igreja, nós cremos no poder dos santos, nós cremos no Espírito Santo de Deus como a maior autoridade celestial, cremos em Deus nosso Pai, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Rosa, no Santo Irmão Aldo, nos santos e anjos, querubins e serafins. Essa é a nossa fé. Se no nosso meio tiver pessoas, por exemplo, que não creem no Santo Irmão Aldo, que não creem na Santa Rosa, essa pessoa é um joio que está atrapalhando do trigo. E o joio, ele não pode ficar em nosso meio. Foi isso que Jesus disse, uma parábola, comparando uma pessoa falsa que é plantada, quando ele disse: o joio só pode ser colhido na época da colheita. Isso aí ele falando para o povo do passado. Para quê? Explicando para eles que uma pessoa falsa no meio dos bons, a tendência é ele contaminar o resto. Mas se você for uma pessoa justa nos tempos atuais, trazendo essa parábola para os dias de hoje, Jesus quis dizer que na igreja apostólica, a igreja que veio dos céus, a sua igreja, restaurada pela Santa Rosa, não pode ter joio. O joio tem que tomar uma decisão, porque já chegou a hora. Não é a igreja apostólica para brincadeiras. Foi isso que o Santo Irmão Aldo disse: não brinquem com meu nome, eu não sou de brincadeira. Eu recebi uma missão para comandar este rebanho até quando for da vontade do nosso Pai Celestial. O nosso Santo Irmão Aldo, justo, amoroso, caridoso, sempre mandou colocar nos boletins. Não veio aqui, bem como ele, a Santa Rosa, Jesus, para condenar ninguém, mas veio para salvar. E o que é este amor? Que muitos também não conseguem entender. O amor de Cristo nos dias de hoje, meus irmãos, é para salvar da condenação o espírito dos mansos e humildes de coração, aqueles tementes a Deus, pessoas boas que tem no mundo aos montes. Por isso que nós, fazendo a nossa parte, sendo unidos na mesma fé e no mesmo amor, apoiando o que um está fazendo para o crescimento da igreja, para que a nossa fé, para que a obra da igreja siga em frente. Os senhores sabem, estamos agora em construção na sede. Aquele tempo precisa de espaço, porque muitas almas virão para o nosso meio. Foi isso que Jesus falou naquela época: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco, convém também trazê-las, e haverá na terra um só rebanho e um só pastor. Muitas pessoas não entendem isso hoje, porque a igreja apostólica representa esse rebanho de Jesus Cristo. No passado, irmãos, antes, cada pastor tinha autoridade para ler
nos púlpitos de nossa igreja, a mensagem dos nossos livros. Mas depois, o santo irmão Aldo deu uma ordem: só pode pregar o que está dentro do boletim. Muitos não conseguem entender por que tem que ser dentro do boletim. Por que eu não posso explicar fora? Não, é dentro do boletim. Por que dentro do boletim? Um só rebanho e um só pastor. Por exemplo, se eu, pastor da igreja, estiver pregando um assunto aqui que não está dentro do boletim, eu estou desvirtuando os ensinos de Jesus, porque ele disse com todas as letras: na minha segunda vinda, eu não falarei mais ao povo através de parábolas e comparações. Eu serei direto. Este boletim, meus irmãos, é uma forma direta de se expressar para o rebanho de Jesus Cristo. Por isso que se diz um só rebanho e uma só fé. É através desta igreja apostólica, deste boletim, que a igreja fica unida, porque o que eu estou lendo aqui, diversos pastores, em vários rincões, e também estão lendo a mesma mensagem, para unificar a igreja apostólica, para fazer com que a nossa igreja cresça, tanto espiritualmente e também materialmente falando. Por isso, irmãos, mantenha essa fé, ame o seu irmão. Não é um amor carnal que Jesus está pregando, é um amor espiritual. Respeite, lute por ele, ajude uma pessoa que estiver caindo no buraco, estenda a mão, porque você fazendo isso, você está amando como Jesus amou, você está vivendo como Jesus viveu, e colocando em prática aquilo que o santo irmão Aldo mandou falar. Ame e seja amado. Não seja uma pessoa medrosa, tímida. Se alguém perguntar a você sobre a Santa Rosa, sobre o santo irmão Aldo, procure explicá-la. Se você não souber, mande-a ouvir o programa Hora Milagrosa, acessar o site da nossa igreja, para que ela tome conhecimento. O mundo está mal, irmãos. Vocês estão vendo aí as pandemias, sempre surge uma. Isso não é coisa de Deus. Deus deixa acontecer por quê? Porque o mundo escolheu o pecado. Foi isso que aconteceu lá no passado, quando crucificaram Jesus. Assim ele falou: a humanidade escolheu viver em trevas do que servir ao reino da luz. Viver em trevas é o que é? É viver no pecado. E quando você escolhe viver no pecado, você vai plantar algo errado e vai colher os frutos também dessa sua escolha. Por isso, se você não quer sofrer os danos da segunda morte, entregue-se de coração à Santa Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Vamos ajudar a nossa direção a tocar o barco, porque o timoneiro é o Santo Irmão Aldo. Porque se nós não fizermos assim, vamos ficar para trás. Espiritualmente falando, nós somos o povo mais evoluído do planeta. Isso é um privilégio. Por que o povo evoluído do planeta? Aquele povo onde viveu Jesus ainda está esperando a vinda dele. O povo de hoje, de um modo geral, acreditam que Jesus já veio. E nós, apostólicos, nós temos o privilégio de saber que Jesus já veio pela primeira vez, já voltou pela segunda vez, formou o Espírito Consolador e formou o pastor do seu rebanho, o nosso querido Santo Irmão Aldo, que esteve conosco aqui durante 44 anos, ensinando toda a verdade. O irmão Aldo completou os ensinos de Jesus Cristo. Por isso que ele disse: a igreja apostólica está preparada para seguir em frente. Agora é conosco. Ele não está aqui mais fisicamente, está espiritualmente. E o irmão Aldo não pode ajudar com dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Somos nós. Então vamos, irmãos, tocar para frente esta obra de fé e caridade. Não tema o coronavírus. Isso é
uma epidemia, aliás, uma pandemia que o inimigo criou para botar medo nas pessoas. E também Deus deixou acontecer para abrir os olhos do ser humano em todos os cantos deste planeta, que Jesus já veio e vai fazer 66 anos agora, dia 10 de junho. Infelizmente, a Igreja Apostólica prega a verdade, mas se a pessoa não quer aceitar, paciência, amém. Mas nós não podemos fugir de nossa responsabilidade, que é falar a verdade. Aqui reina Jesus de Nazaré, o verdadeiro Jesus, que viveu lá em Jerusalém. Portanto, o senhor e a senhora, não saia desta igreja apostólica. Fica aqui, passe o que passar, mas Jesus, nosso Senhor, a Santa Rosa de Mauro, não vai deixar você sentir as dores que o mundo está sentindo, porque o senhor e a senhora está protegido, tem a armadura que é a disciplina da igreja. Faça a sua parte e seja feliz. Agora eu vou passar para outra mensagem, que é a disciplina apostólica. A disciplina concede honra e nos torna participantes da santidade de Deus. A disciplina apostólica é um conjunto de regras para um bom viver, para uma boa conduta, para alcançarmos a perfeição em nossa vida e a santidade em nosso viver. Precisamos ser disciplinados, ou seja, precisamos proceder dignamente, de maneira constante diante de Deus e do próximo. A disciplina apostólica corrige, educa e moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos, e faz todo o esforço para servir a Deus, é bem sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não pode haver salvação. Pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver. E assim procedendo, só tem a perder, porque em nada poderá ser bem sucedido. Sem disciplina, ninguém vencerá. Em sua carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo esclarece sobre o valor da disciplina. Porque o Senhor corrige a quem ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o pai não corrige. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos, pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que de melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus o Pai, por meio da Santa Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, vos corrige e disciplina para a vossa salvação e santificação, e para que sejais participantes da sua santidade. Um povo disciplinado é um povo vencedor, amado e querido por todos. Aceitem a nossa disciplina como regra de um bom viver, isto se quiserem ser bem-sucedidos em sua vida aqui na terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a doutrina e a sua alma, ama a sua igreja, ama a Santa Rosa, e em tudo procura ser obediente aos ensinos e conselhos que nos deu o Santo Irmão Aldo. Onde os conselhos do Santo Irmão Aldo foi para que os pais amem aos seus filhos, dando-lhes perfeita educação e ensinamentos que os ajudem a ser disciplinados e a terem boa conduta, para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Ensine a seus filhos a regra de um bom viver, do bom proceder. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los, para que não se tornem pessoas malcriadas e desobedientes. Ensine-os a ser humildes,
pois a nossa humilde aceita a correção. Acata a orientação e não se rebela, nem se orgulha, mas se torna uma pessoa sábia de bom proceder. Há um sábio ensinamento no livro de Provérbios a respeito desse assunto. Não retires da criança a disciplina e a correção, pois livrarás a sua alma da condenação. Seja amigo de seus filhos para o bem e para o que é justo diante de Deus. Conversem com eles, procure ouvi-los e compreendê-los em suas diversas fases de desenvolvimento. Procurem dar a eles seu carinho, seu afeto e seu amor, porque, assim procedendo, seus filhos terão muito respeito e consideração para com sua palavra e seus conselhos. Ensine seus filhos a respeitar as pessoas idosas, as pessoas com necessidades especiais, os obreiros em geral, os professores e orientadores, a respeitar o seu próximo para que não sejam briguentos e nem ríspidos com ninguém. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los e ensiná-los para que tenham temor e respeito aos senhores pais e às pessoas em geral. Ensine seus filhos a amar a igreja, a amar e respeitar sua doutrina e sua disciplina, os quais Jesus nos trouxe dos céus por meio da Santa Voz Rosa. Também deve ensiná-los a respeitar as reuniões de nossa igreja. Ensine-os que nossos templos não são locais para ficar brincando, correrias, nem para conversas durante as reuniões. São lugares sagrados e consagrados para adorar e glorificar a Deus e aos seus santos poderosos, como Jesus, nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, a Santa Voz Rosa e o Santo Irmão Aldo. A doutrina ensina o seguinte: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Isso é o mesmo que dizer: cuide do teu proceder, das tuas atitudes e guarde a tua língua, para não dizerem palavras torpes e inconvenientes no ambiente tão santo. Tenhas todo o respeito e cuidado para não entristeceres a Deus e nem aos seus santos. Com esses ensinos, esperamos que todos os irmãos respeitem mais a nossa disciplina no seu viver, no seu proceder, na maneira de se apresentar, de acordo com a vontade da Santa Voz Rosa, evitando assim a desobediência que tanto entristece a esta Santa de Deus. Sejam sábios e prudentes, e que a Santa Voz Rosa, com Jesus, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, ajude e abençoe a todos. A todos os irmãos, para que tenham uma vida justa, honrada e santificada para o Pai Celestial. Agora, irmãos, é esta mensagem. Vamos fazer um pequeno resumo, para que nós, depois vamos ouvir o último hino e encerrarmos a nossa reunião. Irmãos, quando se fala em disciplina no boletim da igreja, muitos que se dizem apostólicos já ficam nervosos. Mas disciplina de novo, meu Deus. Olha, irmãos, essa disciplina vai ter que ser falada até o último dia da igreja apostólica na face da terra. Porque essa disciplina não foi a Santa Voz Rosa que implantou, foi Jesus. Porque quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, quando ele foi açoitado, martirizado, quando pegaram uma cruz e socaram sobre sua cabeça, foi por amor a nós, para que nós, quando morrermos, não formos lá para o mundo dos mortos. E o pecado foi a razão da vinda de Jesus aqui na face da terra. Muitas pessoas não conseguem entender a nossa disciplina, que segundo eles, não está nas Escrituras Sagradas. Não está de forma aberta, mas está de forma subentendida. Por quê? O que Jesus falou quando prometeu o outro Consolador? Se vocês crerem em mim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador.
Eu ainda tenho muita coisa para dizer, mas não posso fazê-lo neste momento, porque vós não compreendereis e nem suportareis o que tenho para dizer. Porém, quando o Consolador vier, ele vos guiará em toda a verdade. Irmãos, então quando Jesus pôde voltar a esta terra e formar o Consolador, ele implantou a disciplina nesta igreja, com relação às vestimentas, o seu modo de se vestir, de pentear, de viver na sociedade, né? Ele disse: não quero mulheres com brincos, batons, unhas pintadas, cabelos coloridos, verde, azul, cor-de-rosa, cinzento, brincões na orelha, pisca e tatuagem, calças compridas, a não ser se for para trabalhar, vestidos 2 dedos abaixo do meio da barriga e da perna, homens com cabelo cortado, sem brinco, sem calça justinha, sem short, sem camisa. Foi Jesus que falou. E se ele deu essa ordem, rapaz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você quiser voltar para os céus, obedece o que Jesus implantou. Foi para o nosso bem, não foi para escravizar ninguém. Lá no céu, meus irmãos, não tem ninguém com brinco na orelha, piercing, tatuagem, cabelos compridos para homem. Lá tudo é perfeito. Essas coisas que tem no mundo foi o poder do mal que criou para escravizar o ser humano, para prendê-lo aqui na terra, para ele não poder voltar. Uma pessoa com brinco na orelha se tem que tirar. Isso é um vício, uma vaidade. Deus, quando criou o espírito e gerou o corpo, ele não deu esse tipo de sentimentos. Não colocou ninguém, nasceu ninguém com brinco na orelha, com batom nos lábios. A beleza tem que estar naturalmente na pessoa. Você é aquilo que você é. Nós somos um espírito, mas habitando um corpo ainda. E quando esse corpo morrer, o espírito vai levar consigo aquilo que ele viveu na terra. Se você gostava de ir para os bares, né, beber cachaça, tomar uma pinga, cerveja, uísque, usar drogas, aquilo fica com você. Como é que Deus vai levar você no céu? Lá no céu não tem essas pessoas com essas coisas, com esses sentimentos, com essas qualidades, com esses vícios. Tem que ser curado aqui na terra. Foi por isso que Jesus falou: eu não vim curar os sadios, mas os doentes. Quando se fala em doente, é essas pessoas que vivem no pecado. Muitas delas são gente boa, mas ainda não acordou para a realidade, que esses vícios te matam, tanto o corpo quanto o espírito. Mais cedo ou mais tarde, a conta vem para você. Se o senhor e a senhora querem entrar nos céus, quer viver com Deus eternamente, porque a morte não manda te avisar: eu vou aí, é a sua hora. Não, é de uma vez. Ela aparece de repente. Muitas vezes não dá nem tempo de você se arrepender. E agora? Se você não ter uma fé viva, se você não crer que existem regras no céu, meu amigo, você está perdendo tempo achando que se você morrer vai entrar no céu de qualquer jeito. Não. Jesus disse que tem que lavar o seu corpo, aliás, o seu espírito. Quem quer lavar o espírito? É morrer, deixar dos vícios, dos maus costumes, das condutas inconvenientes, desses sentimentos que não fazem bem para você. Muitas pessoas dizem: problema. Aí já é questão de cada um. Na hora da verdade, a pessoa vai querer responder: meu Deus, por que eu não fui ouvir fulano, não quis ouvir os conselhos? Aí já é tarde, meu amigo. Foi o próprio Jesus que falou: não adianta. Naquele dia muitos dirão: Jesus, nós pregamos em teu nome, nós fizemos milagres, nós fizemos isso. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. E hoje esse não te conheço está com o santo irmão Aldo, porque Jesus transferiu de seus poderes para ele, porque ele é o pastor do rebanho nos dias atuais. A igreja está levando ao mundo a sua mensagem de amor,
sua mensagem de caridade, a sua mensagem de paz e a sua mensagem de justiça. Se o senhor e a senhora não quiser ouvir, paciência. Mas a igreja jamais vai se acovardar, porque ela está com Jesus e a mensagem da verdade vai ser levada aos quatro cantos da terra, queira ou não queiram. Os covardes, os medrosos, os tímidos, aqueles que cometem pecados nojentos, Jesus falou lá em Apocalipse, o lugar desses é o lago de fogo e enxofre. Irmãos, a disciplina da igreja não é para te escravizar, não é para te fazer viver aqui na terra amuado, é para alegrar o seu coração, para fazer do senhor e da senhora uma pessoa melhor para se viver neste mundo, porque o amanhã nós não sabemos o que nos espera. A vida é agora, mas Deus, nosso Pai, através de Jesus, protege os bons e humildes de coração. Depende de cada um de nós. Esta é a mensagem desta semana. Eu passei um pouco do horário porque nós começamos um pouco mais tarde. Mas como os senhores e as senhoras estão aqui sentados nos bancos, não precisam correr para pegar ônibus, nós vamos agora então ouvir o último hino que o coral vai cantar, que é uma homenagem ao nosso bondoso, valente e estimado Santo Irmão Aldo, que no dia 5 de maio nós vamos fazer uma festa para ele. Obrigado, Santo Irmão Aldo. Continue a proteger o seu povo, os fiéis, os verdadeiros, aqueles que creem no Senhor, e tenha misericórdia deste mundo, porque a coisa não está boa. Vamos ouvir um solo, homenagem ao Primaz. Onde é que é? Deixa eu ver. Oh, meu Primaz, como é imenso todo o carinho que sinto por ti.
anjo de luz, foi nesta terra um homem de Deus. Tua presença em minha casa, em minha vida, naqueles dias de angústia e sofrimento, aliviou-me o tormento. Eu sou dos milhares agraciados, e do Senhor jamais me esquecerei. Clamarei o teu nome onde estejas, com a certeza de que vais me atender, pois nunca deixaste teus filhos sozinhos, enquanto na terra, de noite ou de dia, nem sequer dormia, pois ao nosso Deus insistente pedia. Pai, misericórdia, ó Pai, dos teus filhos aqui neste mundo. Pai, misericórdia, ó Pai, pois o mundo caminha sem rumo. Eis que hoje na glória estás, irmão Aldo, a nos ajudar. Eis que bem vivo estás, e em teu nome nós vamos cantar. Irmão Aldo, irmão Aldo, irmão Aldo, te pedimos, rogai por por nossa vida, por nossa saúde, por
nosso trabalho, por nossa família, família apostólica. O nosso querido Santo Irmão Aldo merece uma bela homenagem que foi cantada agora pelos nossos irmãos. Irmãos e irmãs, eu fico muito triste porque não estou vendo vocês aqui, mas eu tenho certeza que aí nos seus lares vocês me aguentaram nessas 2 horas. Muitos às vezes não conseguem entender o meu modo de ser e de pregar, mas eu sou assim. Cada pastor tem o seu estilo, tem o seu modo, mas todos eles pregam a verdade dos céus. Eu tenho em meu pensamento que, não sei se os senhores se lembram, nós temos que pregar para agradar a Deus. Eu não posso pregar uma palavra para agradar a fulano, ciclano e beltrano. Se eu fizer isso, eu estou desagradando ao Criador. É muito fácil você pregar palavras para agradar as pessoas. Somente aqueles egoístas, narcisistas, é que querem ouvir uma mensagem que agrade a si. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que o Santo Irmão Aldo quer. Ele quer que a sua palavra seja aceita pelas pessoas. E somente os bons e humildes de coração é que vão aceitar. Não sei se os senhores se lembram, quando Jesus pregava aqui na terra certa vez, ele começou a falar a verdade. De repente as pessoas iam se levantando e iam embora. Chegou ao ponto de ficar pouquíssimas pessoas. São Pedro virou-se para Jesus e disse assim: "Ah, Jesus, se você continuar desse jeito a pregar, não vai ficar ninguém." Jesus virou-se para São Pedro e disse: "Se você quiser sair também, a porta está aberta." Aí São Pedro disse: "Não, nós vamos ouvir quem? Então, ouça a palavra." Também aconteceu com o profeta Jonas. Vocês sabem, Deus mandou ele pregar na cidade de Nínive, e ele ficou com medo de ir lá pregar para aquelas pessoas, porque segundo ele lá era uma terra de gente muito má. Fugiu e se escondeu do navio. Mas Deus fez que desse uma tempestade, ele caiu no rio, a baleia o engoliu, e ele ficou 3 dias lá. A baleia levou ele de volta até a cidade de Nínive e o vomitou lá. É aí que você tem que ficar. É Deus que manda, não é você que tem que escolher. Aí ele pregou a palavra lá e salvou muita gente. Por isso, irmãos e irmãs, prezado internauta, eu agradeço a todos vocês por esse tempo que vocês tirou, sentado aí no sofá de suas casas, ouvindo a mensagem do Santo Irmão Aldo. Vamos ajudar a nossa igreja a levar avante. É uma pena, né, que essa situação provocou tudo isso. Mas tenho fé que isso vai acabar. Não há mal que sempre dure. Esta é um provérbio que existe aí na face da terra. Portanto, muito obrigado de coração pela sua presença. Que o senhor e a senhora possa ser feliz e faça também a sua parte para que esse tal de coronavírus, o Covid-19, não avance por este planeta. A semana que vem eu não sei como é que vai estar a situação aqui, mas também, se for talvez da vontade dos irmãos, poderá haver também uma reunião igual a essa. E o pastor que estiver aqui vai levar para os senhores a mesma mensagem de fé e de amor que o Santo Irmão Aldo quer. Muito obrigado de coração. Convido-os a ficarem em pé para nós orarmos. Glorioso e eterno Deus onipotente,
Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, eu falei ao coração dos teus filhos a mensagem do Santo Irmão Aldo que está neste boletim. Mensagem para alertar o nosso povo o tamanho do perigo, porque o inimigo não quer esta igreja crescendo, não quer que as portas desta igreja continuem abertas, porque ele está sabendo que muitas almas estão em busca de uma palavra verdadeira. Por isso, ó bondoso Deus, o Senhor que não mediu sacrifícios para enviar esta terra, o seu amado Filho Jesus, que derramou na cruz do Calvário o seu precioso sangue inocente, enviou a Virgem Maria, a Santa Rosa, o Espírito Consolador, para dar continuidade a esta obra de redenção e salvação. Estamos na era do Consolador. Ó querido Deus, o Senhor enviou Jesus pela segunda vez nesta terra. Ele está aí em espírito e verdade. E o que está acontecendo neste mundo é para abrir os olhos da humanidade, que Jesus já veio, que tem na terra uma igreja santa e pura, que prega a verdade dos céus. Por isso, bondoso Deus, através do seu santo pastor, o nosso querido irmão Aldo, nós te pedimos que nos abençoe, que nos proteja contra o coronavírus e outras doenças que estão por surgir, porque no mundo sempre houve essas pandemias, a AIDS, a ebola, a meningite, tifo, mas igual a essa, nunca vi. Por isso, ó bondoso Deus, o medo que está na população, nós apostólicos respeitamos as leis do nosso país, mas temos fé do Senhor que tudo isso não vai nos atingir, porque somos preparados, somos protegidos, temos uma fé firme e forte. E o Santo Irmão Aldo já disse certa vez: quando surgirem essas doenças, o povo de Deus será protegido, os fiéis e consagrados. Por isso, querido e Santo Irmão Aldo, os nomes que estão também nesta caixa de oração, os nomes que os irmãos estão colocando aí através dos aparelhos de rádio, na internet, a água e o óleo ungido, abençoe, Santo Irmão Aldo, para que esses irmãos possam fazer asepsia, possam fazer com que essa doença desacelere, porque o mal, ele quer cada vez mais fazer uma confusão no meio da sociedade, para que o mundo entre em conflito, e para que muitas pessoas percam a fé, para que muitas pessoas coloquem a culpa em Deus, sendo que Deus não tem culpa nenhuma, porque Ele não criou a morte, Ele não criou doença, Ele não criou mentira, e nada que não é de Deus. Por isso, eu te peço, querido irmão Aldo, abençoe os nossos irmãos apostólicos em todos os cantos deste país, abençoe também os nossos pastores, que vão levar suas mensagens, andam para aqui, andam para lá, lugares distantes, longínquos, e o Senhor sabe e protege todos eles, querido irmão Aldo. Abençoe também a direção da igreja, para que não se deixe abater com essas enfermidades que vieram para tentar prejudicar a igreja, mas não vão conseguir, porque Deus, o nosso Pai, está conosco, Jesus está conosco, a Santa Rosa, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo. Por isso, irmãos e irmãs, em nome destes santos poderosos, declaro encerrada esta reunião. Amém.